Bem-vindos à quinta aula do curso de Computação Gráfica do CEDERJ. Essa aula é uma continuação da aula de objetos gráficos espaciais e nós vamos dar ênfase à parte de representação de superfícies, no caso, superfícies paramétricas, e a representação de objetos volumétricos através de decomposição espacial. Um problema importante aí na computação gráfica é de como representar as superfícies, né, que vão estar descrevendo as formas que vão representar os objetos da nossa cena. Tá? O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é encontrar mecanismos para representar essas superfícies. Tá? A gente deu uma olhada nas aulas anteriores na ideia de superfícies poliédricas e como a gente poderia representar essas superfícies poliédricas através de triangulações. Tá? Então a gente vai usar essa mesma ideia aqui para tentar representar essa superfície de forma eficiente e prática. Tá? A ideia aí da representação é o seguinte: a gente vai tomar a nossa superfície, no caso uma superfície paramétrica, vai efetuar um conjunto, tomar um conjunto de amostras, né, efetuar aquele processo de amostragem que a gente viu nas aulas anteriores e vai aplicar um método de triangulação para estruturar essas amostras que foram tomadas da superfície paramétrica. Tá? Então esse é um método básico para a gente descrever e representar superfícies. Olha só, vamos ver um pequeno exemplo através de uma esfera, tá, onde a gente vai poder enxergar esses elementos aí que são utilizados para representar a estrutura na nossa representação. Então, olha só, como o slide está mostrando, a gente tem uma função que está mapeando um conjunto de pontos do subconjunto do R2, né, em pontos do R3, e a gente vai enxergar como a gente vai poder representar essa superfície através de uma superfície poliédrica. Então a gente sabe que a esfera é uma superfície contínua, né? E a gente quer obter uma representação discreta de forma que a gente possa trabalhar com essas formas no computador. Tá? Então a ideia é a seguinte: a gente vai colher um conjunto de amostras da esfera, tá? E vai estar aplicando uma triangulação sobre esse conjunto de amostras. Então, como a figurinha ali ilustra, essa esfera é formada por um conjunto de pequenos triângulos, tá? E o total, a combinação desses triângulos concatenados de forma apropriada aí vai gerar a nossa forma, que é uma aproximação da esfera. Vamos pensar agora em como que a gente pode fazer esse processo de representação de modo geral para superfícies paramétricas. A ideia é bem simples. O que a gente vai fazer é o seguinte: vai pegar o domínio, né? Vai normalmente representar esse domínio através de um reticulado, vai triangular esse reticulado. Então, a triangulação efetuada no domínio da função paramétrica vai induzir uma triangulação lá no conjunto de pontos que vão ser obtidos a partir da aplicação da função sobre os pontos lá do domínio. Então, olha só, a ideia é exatamente o que está mostrando ali na figurinha. A gente tem um domínio U. Esse domínio ele está sendo triangulado, né? E a gente vai induzir, a partir dessa triangulação, uma triangulação na superfície que é dada pela parametrização. Então está aí a superfície S, né? Ela vai obter, ela vai receber a triangulação que foi feita no domínio. Olha só, vamos dar uma olhadinha em detalhes como é que isso é feito, né? A ideia é que quando a gente faz uma triangulação no domínio e aplica a função sobre os pontinhos dessa triangulação, cada triângulo existente ali no domínio vai induzir um triângulo lá na superfície. Então a gente tem ali um pedacinho daquela superfície mostrado no slide anterior, né? Então você tem um pequeno triângulo, está lá na superfície S, triângulozinho amarelo. E olha só, a gente vai tomar um ponto desse triângulo, um ponto P1. Então, aplicando a função, você vai ter um ponto correspondente no espaço àquele ponto no domínio U. Pegando os outros pontos do triângulo, a gente vai fazer o mesmo, vai obter o conjunto de pontos correspondentes à aplicação da função paramétrica. Esses três pontinhos eles vão induzir um triângulo lá no espaço 3D. Então está lá o triângulozinho que existia no domínio U, que é no subconjunto do R2, vai induzir um triângulo lá no espaço tridimensional. Olha só, um ponto importante que a gente deve considerar é o seguinte: em geral é difícil você representar uma forma muito complicada através de uma única função paramétrica. Então, esquemas aí bastante naturais é a gente utilizar várias superfícies paramétricas para representar uma forma complexa. Imagine, por exemplo, a superfície de um automóvel, de um navio, de um avião. Aquelas superfícies são descritas através de um conjunto
de subsuperfícies ou retalhos, tá? Então, a ideia, uma das formas de representação que a gente vai ver agora é baseada em subdivisão paramétrica. Tá? É exatamente essa ideia de você costurar um conjunto de retalhos de forma a obter uma forma bastante complicada. Então, o esquema que a gente vai ver daqui para frente é o esquema baseado em representação de superfícies através de retalhos. Então, olha só, como está ilustrado ali na figurinha, a gente tem vários retalhinhos, né, e a gente vai costurar cada um desses retalhos de forma a gerar uma superfície aí contínua. Tá ok? Então, essa que é a ideia. Você tem pequenos pedaços de superfície, esses pedaços vão ser costurados aí de forma apropriada, normalmente levando em conta algum critério de continuidade ou suavidade, que a gente vai ver posteriormente em uma outra parte do curso, tá? E uma vez que você saiba costurar esses pedaços de forma apropriada, você vai obter um pedaço de superfície aí com propriedades de continuidade que você deseja. Então é assim que a gente consegue construir aí formas bastante complicadas através de pedaços de superfície mais simples. Então, olha só, tentando formalizar um pouco essa ideia, né? O que vai ser uma superfície paramétrica representada por subdivisão para a gente? Vai ser uma superfície S, tal que a gente possa encontrar uma subdivisão daquela superfície, né, em várias funções paramétricas num parâmetro U local. Tá? Então, exatamente como está dizendo o slide, né? Se a gente conseguir decompor aquela superfície em várias subsuperfícies tais, que cada subsuperfície daquela é obtida através de uma função paramétrica, então a gente está representando aquela superfície como um todo como uma superfície de subdivisão paramétrica. Então, olha só, a gente tem um domínio U, esse domínio U é mapeado em várias funçõezinhas, né, várias pequenas superfícies, tá? E cada uma dessas superfícies vai ser combinada, né, costurada, de forma a gerar uma superfície maior ou mais complicada. Então, a gente tem uma primeira parametrização que vai gerar um pedaço, um retalho da nossa superfície. Uma segunda parametrização que vai gerar outro pedaço, né, o S2 ali. A terceira e a quarta parametrizações que vão gerar ali os pedaços que estão faltando e a gente finalmente vai obter lá essa superfície aí que parece uma tampa, né? Parece um capô aí de um carro. Então, olha só. Então, só para ilustrar, é assim que normalmente as pessoas constroem ou modelam uma superfície, por exemplo, bastante complicada, como uma superfície de um Fusca. Então, a gente pode ver que ela tem buracos, né? Uma superfície que tem bordo. Na verdade, ela não é uma superfície inteiriça. Aquilo ali é uma superfície representada por subdivisão. São conjuntos de retalhos, né, que são costurados de forma apropriada a gerar essa superfície aí complexa, né, bastante complicada. Então, agora que a gente viu, a grosso modo, esses esquemas de representação, vamos tentar pensar um pouco em mais detalhes de como isso é feito, em como isso é feito, né? Um problema importante é o seguinte: a gente tem aí os esquemas de representação, quer seja por representação aí por triangulação ou representação por subdivisão paramétrica através de retalhos. A gente vai precisar descrever essas representações através de elementos aí discretos, tá? Então, por exemplo, como é que você vai descrever um daqueles retalhos? Existem várias formas de a gente fazer isso. Tá? Três formas são básicas aí. Uma delas é aquela em que a gente representa um retalho somente através dos vértices daquele retalho. Então, a gente vai estar definindo um pedaço aí de superfície, né, que vai compor uma superfície maior ou mais complicada, através de 4 pontinhos, por exemplo. Então, a gente vai estar definindo esse retalho por um conjunto de vértices. Uma outra forma é a gente definir esse retalho através de 2 curvas. Então, exatamente como a gente havia visto lá na aula sobre curvas, né? Em curvas no espaço, em que a gente pode estar usando curvas para definir superfície. Então, quer dizer, as curvas vão servir de suporte para a definição de uma superfície. Tá? Um outro caso um pouquinho mais geral é que a gente usa não somente 2 curvas, mas sim 4. Tá? Então, isso aí vai ser interessante por alguns motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só descrever os elementos que vão estar representando o nosso retalho não é suficiente. A gente vai precisar encontrar um esquema, tá, para poder determinar todos os pontos no interior daquele retalho. Então, uma vez que você deu somente as 4 curvas, ou os 4 vértices, ou 2 curvas, você precisa de algum método para determinar a posição dos demais pontos dentro daquele retalho no espaço, quer dizer, sobre aquele retalho. Né? Então, é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, quer dizer, na verdade, vai ver aqui agora, né, nos slides seguintes. O primeiro que a gente vai ver é a representação por vértices. Então, olha só, na representação por vértices, a gente vai considerar 4 pontinhos para representar o nosso retalho. Então, a partir desses 4 pontinhos, a gente vai ter que encontrar algum esquema para reconstruir os pontos sobre aquele retalho. Tá?
Vamos pensar no problema aí de forma bem geral. Quer dizer, a ideia é o seguinte, a gente vai ter um domínio, que vai ser um quadrado unitário, né? E a gente vai ter 4 pontos no espaço correspondentes à transformação daqueles pontinhos no quadrado. Tá? Vamos tentar ver na figurinha aqui. Então, a gente vai ter lá um quadrado, tá? Ele tem 4 pontinhos, tá? Então, um quadrado unitário, então você tem um vértice em 0, 0, um vértice em 1, 0, um vértice em 0, 1, um vértice em 1, 1. A nossa função paramétrica ela vai estar levando, por exemplo, esses pontos do domínio em pontos no espaço 3D. A gente vai precisar agora encontrar algum mecanismo, né, para determinar a posição de um ponto ali no interior daquele quadradinho e qual vai ser o ponto 3D correspondente. Tá? Então, como o slide está dizendo aí, a gente vai ter um quadrado unitário, vai ter a transformação daqueles 4 pontinhos que definem o quadrado em 4 pontos A, B, C e D no espaço R3, tá? E o que a gente vai querer fazer é determinar uma transformação que mapeie pontos no interior daquele quadradinho em pontos no R3 que vão estar sob a superfície lá no nosso retalho. Então, olha só, a gente tem lá os 4 pontinhos A, B, C e D, né? Que são correspondentes a transformações dos pontos 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. E a gente vai querer definir qual é a transformação que vai levar um ponto no interior daquele quadradinho lá no ponto no espaço. Esse é um problema aí que é um problema em aberto, quer dizer, não existe uma única transformação capaz de fazer isso daí. A gente vai ver a seguir uma forma bastante simples e que é muito utilizada não somente para reconstrução de superfície, mas também em reconstrução de imagens. Então está lá finalmente, né, o retalhinho reconstruído, tá, que conecta, que passa por aqueles 4 pontos lá correspondentes à transformação dos 4 pontos do quadrado. Então vamos ver como é que isso vai funcionar aí. Então, o que a gente tem que levar em conta aí? Ó? Em geral, aquela transformação ali não é uma transformação linear, né? O que vai estar mapeando aquele quadrado unitário no retalho. Tá? Então, existem várias soluções possíveis e a gente vai estar adotando aqui uma solução baseada em interpolação bilinear. Tá? É uma solução bastante simples, a gente vai ver como é que funciona no próximo slide. Então, olha só, tem bastante informação aí, mas a gente vai com calma e vai chegar à compreensão do que a gente vai estar fazendo na interpolação bilinear. Então, vamos pensar ali no quadradinho, né? Você tem um quadrado unitário, coordenadas com vértice aí 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. E eu quero saber como que eu vou levar aquele pontinho P no ponto transformado P, né, o T de P, lá no R3. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte processo. A gente vê que esse quadradinho ali, ele tem, na verdade, ele é definido em 2 direções, que vão ser os 2 parâmetros, U e V, da nossa função paramétrica. Então, primeiramente, a gente vai interpolar ao longo aí das arestas à direita e à esquerda, as arestas verticais. Então, eu vou determinar 2 pontos que são interpolações dos vértices 0, 0 e 0, 1, e o outro pontinho, que é o ponto P, 2 linhas, né, o P2', primo, né, 2 vezes, que vai ser a interpolação do vértice 1, 0 e 1, 1. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer essas interpolações, tá? Para depois fazer a interpolação que vai dar origem aí à transformação do ponto P. Então, olhando ali no slide, a gente vai ver que a gente tem uma equação, né, uma equação que determina o valor do ponto P' em função dos 2 pontos 0, 0 e 0, 1. E no caso do P, 2 linhas, a gente vai ter uma equaçãozinha que mostra como ele pode ser determinado em função do 1, 0 e do 1, 1. Então, uma vez que a gente tem essas equaçõezinhas, a gente vai ver que a transformação ali do P', quer dizer, como é que vai ser o ponto P', como o ponto P' vai ser levado lá no R3. Simplesmente a gente vai aplicar a transformação no P', tá? E por linearidade a gente vai obter ali uma expressão que no fundo é a interpolação dos 2 pontos A e C, que são transformações daqueles vértices lá do quadradinho. Tá? E o mesmo vai acontecer aí para o caso do ponto P, 2 linhas. Tá? Então a ideia é que a gente fazendo uma simples interpolação entre os vértices AC e BB, a gente vai obter aí os pontos correspondentes no espaço ao P' e P, 2 linhas. O próximo passo vai ser interpolar, né, os pontos obtidos lá no espaço, o pontinho que é a transformação do P' e a transformação do P, 2 linhas, para obter finalmente a transformação do ponto P. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte raciocínio. A gente obteve aquele P', né, que é a interpolação do 0, 0 e o 0, 1, e obteve o P, 2 linhas, que é a interpolação do 1, 0 e 1, 1. Tá? O que a gente vai fazer agora é interpolar o P' e P, 2 linhas e tentar determinar qual é a transformação do ponto P em função das transformações do P' e do P, 2 linhas. Então, olha só, olhando na figurinha direita, a gente vai ver que no segmento
determinada pelos vértices A e C, a gente vai ter a transformação do P', e no segmento entre B e D, a gente vai ter a transformação do P duas linhas. O que a gente vai fazer agora é interpolar esses dois carinhos para obter a transformação do P, e assim determinar a transformação que leva qualquer pontinho no quadrado unitário em um ponto correspondente no R3 sobre o retalho. Então, no fundo, o que a gente fez aí são duas interpolações lineares. Tá? Inicialmente, a gente interpola nas duas arestas, considerando um único parâmetro, e no final a gente interpola as interpolações que foram obtidas no passo anterior. Tá? Então, a ideia da interpolação bilinear é você fazer uma interpolação linear em cima de interpolações lineares que foram feitas no primeiro passo. Quais são as propriedades aí desse tipo de reconstrução? Tá? Bom, são várias aí. Algumas delas são limitadoras, outras são interessantes. Tá? A primeira delas é o seguinte: se aqueles 4 pontinhos A, B, C e D no espaço forem coplanares, a nossa superfície vai ser, na verdade, um plano, né? E ela vai ser dada por um quadrilátero. Qualquer caso mais geral vai dar uma superfície que, na verdade, vai ser uma superfície curva. Tá? Uma coisa interessante é a seguinte: segmentos que são horizontais, né? Lá definidos lá ou verticais definidos no quadradinho, vão aparecer como segmentos de reta, também lá na superfície do retalho 3D. Tá? Uma outra característica aí é o seguinte: no caso geral, né, segmentos mais gerais, que não são esses segmentos verticais nem horizontais, vão ser dados por uma função do segundo grau. Tá? Então, não é muito difícil de enxergar isso aí, não. Se a gente manipular aquelas formulazinhas, a gente vai ver que a função ali da interpolação linear é uma função quadrática em cima dos parâmetros U e V. Então, isso vai dar para a gente um conjunto de hipérboles. Tá? Então, é isso que vai garantir aí a forma curva, ou curvilínea, aí, com uma certa curvatura na nossa superfície. Tá? Uma outra característica importante aí é que os lados, né, do nosso quadrado unitário, eles vão ser preservados aí, que se você fizer subdivisões nos lados, elas vão ser preservadas lá nos lados lá do nosso retalho. Tá? Isso é característica aí da linearidade lá da nossa interpolação. Tá? Agora, um fator limitador aí desse processo é o seguinte: os lados, né, os bordos do nosso retalho, eles vão ser dados por segmentos de reta. Isso aí não vai ter muito jeito, porque a gente vai estar fixando, né, um dos parâmetros pelo menos para cada uma daquelas arestas do quadradinho unitário. Isso vai gerar aí para a gente uma função linear, quer dizer, isso vai dar um segmento de reta. Então, o que a gente vai acabar obtendo é um retalho que pode ter curvatura no seu interior, né, mas que nos bordos são dados por segmentos de reta. Isso daí pode ser ruim na geração de algumas formas e pode não ser interessante para a gente. Como é que a gente vai burlar aí, vai conseguir superar essas limitações? A gente vai usar um outro esquema de representação. Em vez de a gente representar o retalho por vértices, a gente vai estar representando agora por curvas. Tá? Então, o que a gente vai estar interpolando, na verdade, são curvas, em vez de interpolar pontinhos. Tá? Então, isso vai garantir para a gente que a gente possa ter bordos curvilíneos ali no nosso retalho. O próximo exemplo que a gente vai ver é uma representação aí por duas curvas. Então, o nosso retalho vai ser definido por duas curvas e um esquema de reconstrução. Então, o que a gente vai fazer agora, em vez de definir o nosso retalho por 4 pontinhos, é dar duas curvas correspondentes aí a uma das direções lá do nosso quadrado unitário, quer dizer, a um dos parâmetros. Tá? Então, você pode representar aí por duas curvas horizontais ou duas curvas verticais. Tá? E o método de reconstrução vai ser um método bem simples. A gente simplesmente vai estar interpolando essas duas curvas que foram dadas. Esse esquema recebe o nome de lofting. Então, olha só, se a gente der aí as duas curvas aí, fixando o parâmetro V em 0 e 1, a gente vai ter duas curvas horizontais e a gente vai estar fazendo uma interpolação dessas duas curvas. A gente pode fazer o contrário, né? Dar as duas curvas na vertical e interpolar essas duas curvinhas para obter uma superfície. O exemplo é da segunda figurinha. Um caso mais geral ainda é a gente dar 4 curvas. Tá? Quando a gente fornece 4 curvas para representar o nosso retalho, a gente vai precisar de um esqueminha um pouco mais sofisticado para fazer a reconstrução. Mas ele ainda é baseado nessa ideia da interpolação. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é dar 4 curvinhas, uma PU0, uma PU1, P0V e P1V. Tá? A gente pode ver que a gente está fixando um dos parâmetros lá nos extremos, né, dos nossos intervalos. Né? A gente está fixando para a primeira curvinha ali o parâmetro V em 0, para a segunda curvinha o parâmetro V em 1, para a terceira curva o parâmetro U em 0
e para a quarta curva o parâmetro U em 1. Tá? Então a gente está dando os bordos, basicamente, do nosso retalho, tá? E vai querer encontrar um esquema para reconstruir a superfície como um todo, quer dizer, a superfície do nosso retalho. Então, o que a gente vai querer é obter uma superfície dessa forma aí, dando 4 curvas, aquelas curvas ali azuis e vermelhas, a gente vai querer encontrar um esquema de reconstrução para determinar o valor dos pontos do retalho lá no R3. Então, qual é o problema aí do ponto de vista mais matemático? Né? A gente encontrar aí uma parametrização, tá? Uma parametrização C, que vai dar o nosso retalho ali, que vai estar mapeando um quadrado unitário em pontos lá do espaço tridimensional, do R3, tá? E o que a gente vai querer impor como restrição é que as bordas do nosso retalho, né, sejam dadas exatamente pelas curvas que foram fornecidas. Então, as bordas do nosso retalho vão ter que ser aquelas curvas P0V, P1V, PU0 e PU1. Tá? Então, quer dizer, as curvas que foram dadas na definição vão ter que ser as curvas do retalho obtido no final da reconstrução. Tá? Então, só para recapitular, né, a figura, a forma que a gente vai obter é uma superfície, tá? E as curvas de definição vão ter que ser preservadas no processo de reconstrução. Qual a ideia que a gente vai obter, vai propor aí para fazer essa reconstrução? Bom, a gente vai usar a ideia dos loftings, tá? Aquelas interpolações lineares das curvas dadas. Então, primeiro a gente vai estar interpolando as duas curvas horizontais e depois as duas curvas verticais, tá? Conforme está descrito aí no slide. A gente vai ter um lofting vertical, tá? Em que simplesmente a gente vai interpolar as curvinhas PU0 e PU1, né? E depois a gente vai ter um lofting horizontal, a gente vai estar interpolando as curvas aí no parâmetro V variável. Tá? Então, uma vez que a gente tem essas duas superfícies obtidas via esse processo de lofting, a gente vai somar essas duas superfícies. Tá? E vai gerar uma superfície intermediária aí, que ainda não é o que a gente vai querer, e a gente vai ver por quê. Então, olha só, o primeiro passo a gente faz um lofting vertical, tá? A gente faz a interpolação das duas curvas horizontais, depois faz um lofting horizontal interpolando as duas curvas verticais. Tá? A gente vai somar, vai combinar essas duas reconstruções, tá? E vai aplicar um terceiro passo para obter finalmente a reconstrução, que é uma reconstrução denominada aí parametrização de Kunz. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que a gente vai fazer aí o processo, né, de reconstrução. Então, a gente vai usar dois loftings. Tá? A gente vai estar interpolando horizontalmente duas curvas e verticalmente duas outras curvas. A gente vai obter duas superfícies intermediárias e vai fazer uma soma dessas superfícies. Né? Olha só, essa superfície obtida pela soma dos dois loftings ainda não é a superfície que a gente quer obter. Pelo seguinte motivo, né? Se a gente olhar para um dos bordos dessa superfície intermediária, a gente vai ver que ele não está preservando a nossa curva. Então, vamos fixar o parâmetro U em 0, o que vai determinar ali uma das curvas verticais, né, a curva vertical à esquerda, e a gente vai ver que ela não é exatamente o P0V como a gente esperava. Quer dizer, você não preservou aquela curva na definição do seu retalho. A gente vai ver que tem um termo a mais ali, que é simplesmente a interpolação dos vértices P00 e P01, que vão estar lá no lado esquerdo, né, do nosso retalho. Então, tudo que a gente vai ter que precisar fazer aí é subtrair essas interpolações adicionais que foram aparecendo aí no processo de soma dos dois loftings. Tá? Então, a gente viu aí como exemplo o caso lá do bordo correspondente à curva P0V, mas esse processo também, esse efeito aí é válido também para todas as outras curvas do bordo. Então, o que a gente vai fazer é matar todo o problema de uma vez só, subtraindo a interpolação bilinear dos 4 vértices, né, que são os extremos aí das nossas curvas. Então, isso vai estar ilustrado aí no próximo slide. Então, olha só, o método como um todo fica bem resumido ali através daquela figurinha ali lá na parte de baixo do nosso slide. Né? Então, a gente vai ter dois loftings que vão estar interpolando linearmente as curvas horizontais e o outro loft que vai estar interpolando as curvas verticais. A gente vai fazer uma soma desses dois lofts e vai subtrair a interpolação bilinear dos vértices, né, correspondentes aos extremos daquelas 4 curvas. Então, fazendo esse processo aí, a gente vai anular aquele termo a mais que a gente tinha para cada curva de bordo, né, correspondente ao nosso retalho, e finalmente vai estar determinando aí uma reconstrução que preserva as curvas da definição. Então, aí tá, nessa figurinha está um exemplo aí, de uma superfície, né, que é um pedaço de um duto, uma casca, que foi obtida aí simplesmente através
de poucos segmentos aí que são pedaços de curvas, né? A gente fez um processo aí de reconstrução usando a parametrização de Kunz para gerar aí essa forma aí que a gente desejava. Então, quer dizer, essa ideia de você representar a superfície através de curvas é muito poderosa, porque você basta desenhar ou especificar esquematicamente a forma que você quer e aplicando o processo de reconstrução você finalmente obtém a superfície contínua e até mesmo suave que você deseja. Um ponto importante que a gente tem que considerar, né, e que a gente não vai entrar em muitos detalhes no nosso curso nesse momento aqui, a gente vai ver um pouquinho mais disso numa próxima aula, onde a gente vai estar olhando com detalhes a construção de curvas e superfícies iterativas, né, que é o problema da continuidade. A gente não chegou a falar aqui em como a gente vai fazer a costura desses retalhos. Tá? Esse é um problema importante, apesar de a gente não entrar em detalhes nesse momento aqui, mas a gente tem que levar realmente esse problema em conta. Tá? Se você não cuidar aí, da forma como você vai estar estruturando esses retalhos, você pode ter quebras na continuidade da sua superfície, o que não é nada que você vai estar desejando aí para reconstruir uma forma complicada. Então, olha só, o exemplo da figurinha ilustra exatamente esse tipo de problema, né, em que você, aí no caso, uma triangulação, mas você não tomou cuidado aí, né, de preservar lá a continuidade, né, porque você desconectou dois vértices ali, de dois pedaços da sua superfície. Então vamos dar uma olhada aí agora em como que a gente vai estar uma outra forma da gente representar objetos volumétricos. Então, alguns desses slides aqui vão ser mais recapitulações do que a gente viu, né, para a gente chegar no ponto aí interessante, que é como a gente pode representar objetos volumétricos por decomposição espacial. Tá? Isso vai dar origem para a gente às representações por conjuntos de voxels, né, e outras que são representações mais adaptativas, por exemplo, usando o octriz. Tá? Então, quer dizer, como é que a gente pode representar um objeto volumétrico, né? Uma das formas é usando uma representação por bordo, onde a gente tem que definir também aquele método para dizer quando que um ponto pertence ao interior daquela cápsula determinada pelo bordo ou não. Tá? E uma outra forma é por decomposição do espaço. Tá? A gente vai dar uma ênfase aqui no finalzinho dessa aula, nessa parte que corresponde à representação por decomposição do espaço. Então, só relembrando, né, a ideia da representação por bordo é baseada no teorema de Jordan, né? Ela não é muito adequada aí quando você precisa representar aí objetos volumétricos que têm atributos que variam no seu interior, quer dizer, se você tem uma função de densidade variável, esse tipo de representação não é apropriado. Tá? Então, nesse caso, as representações por decomposição são mais apropriadas porque você tem uma representação explícita, né, dos valores dos atributos em cada um dos pontos no interior, em cada um daqueles subconjuntos de pontos que a gente vai usar para representar o interior daquele nosso objeto volumétrico. Tá? Então, só recapitulando algumas coisinhas aí, né, exemplos aí de objetos que não têm uma natureza aí constante de atributos, são peças mecânicas, né, e um outro exemplo aí, do caso que é até de interesse para decomposição espacial, é o de órgãos humanos, né, o corpo humano, em que você tem uma função de densidade variável por todo o domínio, aí, por todo o conjunto aí de pontos, né, que compõem esse objeto volumétrico. Então, esses mais slides aí que estão somente recapitulando os conceitos, né? Existem realmente outras formas da gente estar capturando essas informações no interior de objetos volumétricos, né? No caso aí a gente pode estar representando um objeto volumétrico por um conjunto aí de superfícies, né? Então, pensando aí que a gente tem um objeto volumétrico que tem uma função de densidade variável, a gente pode estar obtendo também um conjunto aí de superfícies de nível dentro desse objeto. Então, uma outra forma de você representar, um pouco até talvez mais compacta do que uma decomposição espacial, onde a gente vai estar subdividindo o espaço tridimensional como um todo, ou de modo uniforme ou adaptativo, né, é você simplesmente obter superfícies, né, que vão estar codificando aí parte desse objeto volumétrico que tem uma função de densidade constante. Tá? Então, obviamente, a gente precisaria de um processo para poligonizar, né, gerar uma poligonização dessas superfícies aí de nível dentro de uma função de densidade, que pode ser um campo escalar, né, a função de densidade aí do corpo humano, por exemplo. Tá? Mas a gente não vai estar entrando em detalhes nesse tipo de representação aqui. A gente vai se concentrar em esquemas que envolvem você decompor aí o teu espaço tridimensional, tá?
em um conjunto aí de elementos que vão estar cobrindo todo aquele espaço. Então, mais uma vez, aí o slide está falando dessa ideia de superfície de níveis, né? Isso é até um problema de pesquisa, como que você consegue reconstruir essas superfícies, dado aí uma função de densidade, quer dizer, uma representação por campo escalar. Esse é um problema complicado, porque o esquema de vizinhança dessas superfícies não é nada fácil de determinar. Quer dizer, quando que, por exemplo, uma veia vai se bifurcar em 2 ramos, isso é um processo bastante complicado, tá? Então esse é talvez até um dos motivos que a gente não está dando muita ênfase nessa parte aqui no curso. Então vamos tentar ver agora os processos de decomposição espacial. A gente vai ver basicamente 2 formas de representar objetos volumétricos por decomposição espacial. Então são 2 ideias, né? Uma delas é a gente fazer uma representação uniforme, quer dizer, todas as células que vão estar compondo aí, o nosso objeto volumétrico vão ter o mesmo tamanho, a mesma forma. Então vamos recapitular aquela ideia lá de representação de regiões por decomposição espacial. Lembra que a gente definia um reticulado, né, no subconjunto do plano, e aquele reticulado ia dar um conjunto de célulazinhas, em geral células quadradas ou retangulares, né, que iam estar representando aí parte da nossa região ou de uma curva. Tá? Então a ideia aqui é muito similar. Então a gente vai pegar um espaço 3D, tá, e vai definir uma grade, né, uma grade volumétrica dentro desse espaço. Isso está muito associado a representações matriciais. Tá? Uma outra forma de representação é aquela que é baseada em uma decomposição não uniforme. Então na decomposição uniforme, essas células tridimensionais, elas não vão ter uniformidade, elas podem ter tamanho e formas diferentes entre si. Então, olha só, a ideia da representação uniforme, né, está muito ligada à ideia de um reticulado uniforme. Tá? E como eu tinha falado, essa ideia está também associada, do ponto de vista de implementação, às representações por matrizes. Né? Como é que a gente vai obter essas grades tridimensionais? A gente vai simplesmente definir um produto cartesiano, né, de uma partição uniforme dos intervalos correspondentes a cada uma das direções, né, as 3 direções do espaço tridimensional. Então, olha só, uma representação muito comum é a representação baseada em voxels. Tá? O que são esses voxels? São os análogos tridimensionais aos pixels em 2D. Tá? Então, como é que a gente vai definir aí essa grade? Aquilo que eu tinha falado, né? A gente vai tomar um intervalo ali na direção X, um intervalo na direção Y, um intervalo na direção Z. O produto cartesiano dessas partições dos intervalos vão definir para a gente células que são uniformes. São quadradinhos, né? São cubinhos, eles todos têm o mesmo tamanho. Tá? E eles vão estar representando uma decomposição daquele espaço através desses pedacinhos. Tá? Então, cada um daqueles elementos vai ser o que a gente vai chamar de voxel. E, obviamente, a gente vai precisar representar também os atributos associados àqueles elementos ali. Então, para cada voxel desses, a gente vai estar colhendo, né, uma amostra das informações, dos atributos correspondentes àquele objeto volumétrico. Então, vamos dar, por exemplo, digamos, por exemplo, aí que a cor vai ser um dos atributos que vai estar associado a cada um daqueles voxels que vai estar representando ali o nosso espaço tridimensional, a decomposição do nosso espaço tridimensional. Tá? Esse tipo de representação é o que a gente chama também de representação volumétrica. Tá? Então, isso vai ser muito comum a gente ouvir esse termo quando a gente lidar aí com dados de tomografia computadorizada, ressonância magnética, dados de sísmica também, são dados que são muito comumente representados através de representações volumétricas. Tá? Então, essa ideia de voxel aí é bastante comum, aí é muito prática para resolver vários problemas aí, de computação gráfica, de visualização e por aí vai. Bom, essa forma de representação, essa representação matricial, volumétrica ou por voxels, ela é muito interessante porque ela é muito parecida com as representações que a gente usa para representar imagens. Tá? Então, ela é análoga, de certo ponto, às representações que a gente utiliza para representar imagens. Então, todo aquele conjunto de processos que a gente usa em imagens, que a gente vai dar uma olhada muito por alto aqui no curso, não vai dar muita ênfase, que são os processos aí de filtragem, reconstrução, transformação de imagens, a gente vai poder aplicar aqui no caso de representações volumétricas. Detectar arestas, no caso de imagem, vai corresponder a detectar aí bordos, né, superfícies que estão delimitando regiões volumétricas no espaço. Então, tudo isso que existe para imagens pode ser aplicado também a essas representações matriciais, né, ou volumétricas. Então, a gente vai estar ganhando uma gama de métodos
muito grande que pode ser aplicada para esses casos aqui, em que a gente vai estar representando objetos volumétricos por decomposição espacial. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aí bem rápida nas outras formas de representação, na verdade na outra forma, que é a representação não uniforme. Tá? Então nesse tipo de representação, aquelas células ali, elas não necessariamente, elas não vão ter o mesmo tamanho, né, e nem a mesma forma. Tá? Então exemplos aí de representações desse tipo são as octris, tá? Que tem os correspondentes em 2D, que são as quadritris. Tá? Que tipo de representação é esse? É uma representação baseada em árvore, tá? Onde a gente vai subdividindo adaptativamente o nosso espaço, no caso das quadritris, um subconjunto do espaço 2D, e no caso das octris, um subconjunto do espaço tridimensional. Tá? Existem outras formas de representação aí que são até mais gerais do ponto de vista da forma, né, do que as octris. As octris elas variam em tamanho, mas as células são todas regulares, quer dizer, elas têm o mesmo aspecto. No caso do diagrama de Voronoi, por exemplo, a forma das células também muda. Tá? A gente vai ver nos próximos slides dois exemplinhos, né, um ilustrando aí um diagrama de Voronoi no espaço bidimensional, tá? E o outro ilustrando uma octria aí no espaço tridimensional. Então, olha só, esse aqui é um exemplo de um diagrama de Voronoi. O que representa o diagrama de Voronoi? Ele particiona, né, um subconjunto aí do R2, vamos pensar ali aquela região quadrada, né, em um conjunto de regiões. Tá? A ideia do diagrama de Voronoi está muito ligada também a um conjunto de pontos, né, que você especifica, tá? Que vão ser aqueles pontinhos ali, né? E o que você vai estar querendo fazer é particionar toda a informação aí do seu espaço bidimensional com relação àqueles pontos. Então, uma ideia muito comum aí do diagrama Voronoi é ele determinar regiões, tá, formadas por pontos que são mais próximas de um ponto específico do que dos demais. Então, é exatamente o que o diagrama de Voronoi vai estar representando. Quer dizer, ele particiona, né, o teu espaço, ali no caso bidimensional, um pedaço do plano, tá, em um conjunto de células, tá, que faz que todos os pontos pertencentes a uma célula eles são mais próximos de um ponto específico que é o representante daquela célula. Tá? Então, os diagramas de Voronoi são muito bons para a gente resolver problemas de proximidade de pontos. Tá? Porque ele já dá de graça uma estrutura que facilita a determinação de quais pontos estão mais próximos a que subconjunto de pontos ali que você especificou dentro do seu domínio. Tá? Então, vamos dar uma olhada agora nas octris. Tá? Qual a ideia de uma octria? É você representar um objeto volumétrico, né, por uma subdivisão espacial. Só que essa subdivisão é feita de forma adaptativa. Então, vamos considerar aí como critério de subdivisão o espaço ser vazio ou preenchido pelo objeto que a gente está tentando representar. Então, vamos pensar nessa forma aí que parece um cubo, né, que teve um pedaço ali removido. Tá? Como é que isso ficaria numa representação através de uma octri? Tá? A octri, na verdade, ela é uma árvore, né, que tem 8 filhos, tá? E cada nó da nossa árvore ele vai poder ser de 3 tipos. Ou ele é um nó parcial, tá? O que indica aí que a célula ela está parcialmente preenchida, tá? Ou ele pode ser um nó cheio ou vazio. Tá? Um nó cheio corresponde a uma célula que está totalmente contida dentro do objeto, né? E um nó vazio é uma célula que está completamente fora. Então, no caso, as células parciais elas vão ser células intermediárias, ela tem parte do objeto de interesse. Então, olha só, a representação da octri começa com uma célula raiz, que corresponderia à célula mais grosseira, né, de um nível mais grosseiro que representa toda a forma. Tá? Obviamente, a gente sabe que aquele bloquinho ali, ele tem um buraco, né, ele não é totalmente cheio. Então, aquela célula ali na raiz, ela vai ser uma célula parcial. Tá? Então, ela vai ter que ser subdividida de forma a capturar aquela informação que não está ali. Tá? Então, você vai ter 8 subdivisões. Tá? E a gente vai ver que a célula mais à esquerda, superior e mais próxima aqui da gente, né, que está enxergando a tela, ela vai ser também uma célula parcial, que corresponde àquele pedacinho ali que está oco. Tá? Então, aquela célula ali é uma célula parcial também e vai ter que ser subdividida em 8 novos filhos, né, que vão ser classificadas também, de forma que a gente possa obter uma representação significativa ou com um certo grau de representatividade da forma que a gente quer descrever. Então, está lá, ó, aquele bloquinho amarelo, ele vai aparecer ali como sendo uma daquelas 8 filhas daquela célula parcial do nível anterior.
Então, a ideia da octria é exatamente essa, é você fazer uma subdivisão espacial e representar essa subdivisão através de uma árvore, tá? Em que cada célula ali parcial ela é subdividida em 8 novos filhos e as células que são cheias e vazias não são subdivididas. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula, tá? Que a gente vai continuar com um outro assunto dentro do nosso curso de computação gráfica.